trago aqui é uma pequena apresentação que pode ser tão extensa quanto queiramos, mas obviamente alguns aspectos eventualmente terão sido discutidos ontem, portanto poderei passar um pouco mais depressa, mas não quero deixar de começar sem vos mostrar um pouco da nossa realidade territorial e, portanto, ia também fazer esse enquadramento, um modelo participativo ajustado ao território, porque, de facto, nem todos os modelos participativos se ajustam aos territórios de mais baixas densidades. E, portanto, iria dividir a minha apresentação em 3 grupos, um de enquadramento também com essa apresentação territorial, em termos de governação autárquica em democracia, também fazer uma pequena reflexão daquilo que tem sido estes 40 anos de democracia e depois também, e muito particularmente, a governação autárquica participativa em Odmira. Odmira é, e perdoem-me também a publicidade, um território com algumas especificidades, é um território bonito para quem visita, normalmente é assim que nos apelidam, mas obviamente tem grandes dificuldades de gestão, porque é um território com grande extensão territorial. O Rio Mira é de facto o elemento marcante, e daí também o nome de Odmira. No interior, de facto, nós temos uma realidade muito acidentada, com uma barragem de facto imponente que alimenta praticamente todo o concelho, mas também temos muita floresta, muita distância entre as localidades, um litoral onde predomina de facto uma planície e a agricultura de regadio e também atividades relacionadas com o turismo. Em termos globais, aquilo que vos posso dizer é que é o maior concelho do país, com 1.721 km² e, portanto, estaremos a falar de algo muito parecido com 2,5 vezes a Ilha da Madeira ou até a Ilha de São Miguel, de onde regressámos a semana passada também sobre estas temáticas. Portanto, 2,5 vezes a Ilha da Madeira, eu julgo que é uma boa imagem, algo também muito parecido com o distrito de Viana do Castelo. Portanto, é uma realidade que nos dá em diâmetro, ou melhor, em diagonais, cerca de 100 km de distâncias em linha reta. E, portanto, uma área também envolvida com parque natural, com uma dispersão territorial muito grande, 55 aglomerados populacionais com mais de 30 habitantes e poucos aqueles que têm, de facto, uma concentração populacional apreciável. São 55 km de costa atlântica e 26.066 habitantes, embora no verão sejamos sempre visitados por bastantes mais. É, de facto, uma realidade diferente, porque estamos a falar de uma densidade populacional muito próxima dos 15 habitantes por quilómetro quadrado. E, portanto, destacava aqui esta dispersão dos aglomerados, portanto, também esta questão de ser importante o rio para toda esta atividade e esta rede a partir do alimentador de Santa Clara no seu interior, que nos permite, de facto, desenvolver todo o litoral. Ou seja, há uma realidade muito importante em Odmira, é que é de facto o litoral, e isto um pouco por nosso país também às vezes esquece disto, é o interior que de facto dá vida ao litoral. Esta realidade também é importante porque mais à frente vamos tentar perceber porquê. Assenta essencialmente numa atividade agrícola, com cerca de 25% das atividades a assentar na atividade agrícola e a parte comercial, obviamente, bem diferente daquela que é a realidade das cidades, um pouco mais baixa. O desemprego, enfim, está a níveis, enfim, do nosso litoral, porque, de facto, a atividade turística e agrícola têm tido prosperidade e tem uma realidade associativa muito acentuada. Estamos a falar de cerca de 150 associações nas mais diversas temáticas, que obviamente têm importância também no processo participativo. Não podemos nunca deixar de olhar para esta realidade. E um índice de envelhecimento que é preocupante. Nós estamos a falar de um índice de envelhecimento dos maiores do país, de 228,1%, que fazem com que muitas destas propostas não cheguem a uma parte significativa da população. Enfim, e adiante de conclusão deste pequeno enquadramento territorial, temos de facto longas distâncias, um envelhecimento muito grande da população, temos de facto muito associativismo e perante este contexto colocam-se de facto algumas questões. Em Odmira a abstenção nas últimas eleições, e não são nas últimas do último ato, são já de alguns anos, estão sempre acima dos 40%. Se na primeira eleição, após 25 de Abril, faziam filas por todos os recortes das nossas aldeias e vilas para votar, isso de facto não acontece agora.
como inverter então esta crise aparente ou real, mas de facto algo que se manifesta no sistema democrático representativo, como aproximar os cidadãos do contexto social e territorial em que, neste caso, muito particularmente, Odmira vive. E a questão também que sempre colocámos foi, e sempre coloquei também muito particularmente, depois de eleitos, temos ou não o direito totalitário de decidir sobre a vida local. Ela está ou não, a vida dos cidadãos, limitada ao direito de votar. Bem, o povo de facto diz que a culpa é de quem exerce o poder e que não quer ceder parte, aliás, como dizia o meu colega Carlos Carreiras, às vezes temos dificuldade em ceder esse poder. Quando cedemos, será que os cidadãos agarram essa oportunidade? É muito disso que se coloca. Mas a verdade também é que as Assembleias Municipais e o próprio Governo, a sociedade, têm poder legislativo que, por vezes, também não usam em benefício desta maior participação. Em termos de governação autárquica e democracia, perdoem-me alargar um bocadinho o espectro e fazer aqui um parêntese sobre esta realidade territorial, embora faça a ligação com ela, mas a verdade é esta, é que ao longo de 40 anos nós tivemos a ideia de que esta forma representativa era aquela que melhor servia, portanto, o sistema democrático. E a verdade é que, passados 40 anos de regime democrático em Portugal, vivemos, de facto, uma crise deste modelo, com esse afastamento dos cidadãos relativamente aos eleitos, relativamente às grandes decisões, com uma crítica acérrima àqueles que são os seus representantes e, de facto, com alguns outros factos que todos conhecemos que não ajudam nada em benefício da democracia representativa. E, portanto, já não responde por si só, é a conclusão que aqui podemos ir tirando, às solicitações da sociedade. E a resposta a esta crise parece apontar no conceito da democracia participativa. Será este o futuro? Nós, de facto, refletimos muito sobre isto e, de facto, fizemos esta avaliação. É verdade que, e gostaria de, eventualmente, também ontem terão abordado esta matéria com os senhores deputados, que no início, após o 25 de Abril, houve uma manifestação muito comum por todo o país, mas com uma forte expressão nas grandes concentrações urbanas e em Cascais também, e também no Alentejo. No Alentejo também por outras razões, mas a verdade é que estas comissões de moradores desenvolveram-se muito. Nós tivemos, de facto, um grande movimento de comissões de moradores e das associações de moradores. Estas comissões às vezes passam despercebido, mas estão ainda hoje na nossa Constituição. A Constituição de 2005 ainda tem, portanto, estas organizações populares, que são organizações de base territorial. E, ao longo dos anos, assistiu-se, de facto, a uma diminuição destas estruturas. É interessante notar que, como dizia, ainda hoje a Constituição tem um capítulo dedicado a esta matéria. Estas, portanto, são limitadas, têm a ver com uma área geográfica, com os elementos licenciados nessa área geográfica, mas, de facto, é uma matéria que não saiu da Constituição e que provavelmente poderia ser o alicerce para poder ser revisto. As comissões de moradores, naquela altura, encontravam soluções muito fáceis para todo um conjunto de problemas que eram tão complexos como, por exemplo, sistemas de saneamento e abastecimento de água. Às portas de Odmira, há sistemas que foram construídos pelas comissões de moradores na altura e que ainda hoje funcionam e ainda hoje dão o seu contributo, algumas já um pouco obsoletas, mas por outras razões. E, portanto, verifica-se de facto essa situação, desse aparecimento, dessa participação mais direta. Mas também é verdade esta realidade, é que ao longo dos anos nós temos assistido a recordes sucessivos de afastamento dos cidadãos do ato eleitoral. E se é verdade que a seguir ao 25 de Abril as pessoas provavelmente tinham aqueles 3 fatores que eram muito fortes e que os faziam ir votar, uma nova possibilidade de exercer o direito de voto, às vezes até nos esquecemos que antes do 25 de Abril só os homens é que votavam, é um aspecto que votavam e em que circunstâncias o faziam. Há de facto uma forte mobilização popular que então se vivia, era a época da Revolução, mas também pelas campanhas que foram levadas na altura a cabo, muitas, massivamente, por todo o país, contra a abstenção e o voto em branco. É evidente que esta maior ou menor participação eleitoral não está relacionada apenas com aqueles fatores. Tem muito a ver com a literacia, o acesso à educação e à cultura e o acesso à informação e às melhores ou às piores condições sociais. Porque nós também conhecemos gente bem formada que, por simplesmente, não vota. E não consegue sequer explicar porque é que o faz. Não vota porque, eventualmente, não lhe foi aprovado um projeto que, enfim, pensava que deveria ser implementado num dado local.
E, portanto, esta matéria também está muito relacionada com estes níveis de execução das promessas e dos programas eleitorais. E, de facto, nós, os representantes, também temos muita responsabilidade, às vezes com uma ambição desmedida e com o sonhar de algo que é impossível. E, portanto, à medida que este processo de democratização evoluiu, não há dúvida de que há um fator que contribuiu muito para este retrocesso na representação, ou melhor, na participação pública, que é o aumento da complexidade dos processos. Aquilo que as comissões de moradores resolviam com muita facilidade, neste momento, é algo que não acontece com muita facilidade, porque há uma série de complexidades em volta. E, portanto, sentimos que o cidadão, em muitas solicitações que faz, em muitas pretensões que tem, não tem capacidade, a administração não tem capacidade de responder com simplicidade. E, portanto, sentimos que urge a necessidade de desburocratizar e de simplificar. E, portanto, nós identificamos, entre outros, há de facto vários aspectos, inclusivamente, obviamente, o aspecto formativo, mas há 4 aspectos que são claramente processos muito importantes nos obstáculos à participação. O primeiro é, de facto, a dificuldade de, neste momento, se poder implementar qualquer ação com facilidade. Os processos complicaram-se, são mais complexos. Depois, o segundo obstáculo é, claramente, o crescimento da burocracia. Quer dizer, o próprio processo de construção do processo democrático de cima para baixo foi construindo cada vez mais leis, ao ponto de nós hoje sermos confrontados com uma realidade que eu acho que alguém já devia ter refletido sobre ela. É que quando há um problema, faz-se uma lei e julga-se que o problema ficou resolvido. A partir do momento que a lei está publicada, o problema já está resolvido. Quando, muitas vezes, essa lei complica outras, não tem articulação com o edifício legislativo em vigor. O terceiro obstáculo decorre claramente do tal acréscimo de complexidade dos processos democráticos. À medida que a democracia foi evoluindo, nós próprios quisemos, todos, querer construir um edifício que permitisse cada vez mais controlar o que é controlado e, portanto, foi-se complexizando a realidade democrática. E, portanto, é uma tensão própria da própria democracia. E também há uma realidade que não podemos escamotear. É que o atraso na modernização administrativa do país leva a que seja cada vez, ou melhor, não digo cada vez, mas seja difícil que a resposta ao município seja célere, rápida e muitas vezes eficaz. É muito complexa e então, quando se trata de relação entre as entidades da própria administração, é complicadíssima, muitas vezes sem uma integração completa, portanto, da legislação. E, portanto, concluímos sempre o mesmo, é que há os velhos mecanismos das instituições que não respondem claramente, urge encontrar novas motivações e daí a democracia participativa preservar esta realidade que, portanto, nós gostaríamos de ver tendencialmente implementada. Vou acelerar um pouco, dado que o tempo está neste momento a contar e faltam 5 minutos, não é? 5? Como o Conselho é grande, faltam 5. Mas, de facto, novos e modernos instrumentos de controle de participação são muito importantes, portanto, novos instrumentos de controle e participação devem ser permanentemente criados, porque, de facto, as instituições não conseguem, neste momento, desenvolver dinâmicas políticas que respondam à sociedade civil. E, portanto, a sociedade está mais complexa também, porque deixou de ter as comissões, mas formataram-se uma série de associações e de outras instituições que hoje solicitam diariamente à administração e que nos fazem, por vezes, ter que repensar esses mesmos processos. Essa resposta, por vezes, não é eficaz. E, portanto, aquilo que nós queremos para as experiências da democracia participativa é de que, de facto, elas venham a ter um papel importante com a criação de canais de interconexão que viabilizem a participação dos cidadãos nas diversas fases do processo. E eu gostava de chamar a atenção para este aspecto. Em Odmira é este um dos aspectos da nossa visão da participação. Ela não acontece apenas nos processos de discussão, mas também nos processos de participação. Embora ela esteja, melhor, de planeamento. Embora ela esteja na lei sempre a discussão pública, nós trabalhamos sempre antes do planeamento, nas opções que irão ser desenvolvidas e depois, obviamente, nos termos legais. E muito rapidamente, para concluir, aquilo que fizemos em Odmira em 4 acetatos apenas. Assumiu-se que o direito de ser cidadão deve estar além do momento das eleições, dando-lhes condições de colaborar na construção das políticas públicas e efetivando a ideia de alguma soberania popular,
sobre o qual todo o poder emana do povo, enfim, aquilo que normalmente se designa como os princípios da democracia participativa grega. Obviamente que, como disse também o meu colega Carlos Carreiras, e muito bem, nós não podemos camutear que a democracia representativa é um processo necessário, dado, obviamente, o nosso estadio de desenvolvimento. E, portanto, há uma tendência para que a democracia participativa ganhe uma maior escala, eventualmente muito próxima da colaborativa, que ainda há pouco se discutia, mas os alicerces, obviamente, têm de continuar a estar na democracia representativa. Tudo isto assenta muito na interpretação dos eleitos e, muitas vezes, nas lideranças dos processos. Daí faltar o edifício legislativo que lhe dê suporte. Em Odmira, o nosso percurso histórico tem realmente uma memória que também não podemos perder. Nas décadas de 70 e 80, não há dúvida que ocorreram processos de participação, uns por administração, uns por gestão direta, outros por esta participação em assembleias, que levaram a que tudo isto seja, de facto, história registada em atas. Dezenas de reuniões de coletivo descentralizadas, salas cheias, algumas delas com tanto público quanto aqui está, porque os problemas eram muitos, as dificuldades eram muitas, e em muitas delas deliberavam os eleitos em conjunto com os cidadãos. Exerceu-se, de facto, gestão partilhada com mais de 40 comissões de moradores, que chegaram a existir 42 comissões de moradores. Exerceu-se gestão partilhada com mais de 20 associações de moradores, porque também coexistiam. À medida que as comissões viam os seus problemas mais resolvidos, transformavam-se em associações. Ainda no último ano aconteceu com a penúltima, ainda temos uma comissão. Deliberava-se em autênticas assembleias participativas. Este processo, de facto, permitiu responder de forma célere a uma série de problemas, especialmente neste âmbito, que eram âmbitos em que as populações arregaçavam as mangas, o município muitas vezes cedia os próprios materiais, fizeram-se, de facto, grandes trabalhos e melhorou-se muito rapidamente as condições de vida das pessoas, até porque a administração, nos anos a seguir ao 25 de Abril, até 1976, não era uma administração eleita e, portanto, tinha muitas dificuldades. O povo, de facto, tinha essa energia. Em 2010, houve aqui, de facto, um interregno na participação, com alguns percursos de altos e baixos, mas, de facto, assumimos que o processo participativo se desenvolveria essencialmente em duas linhas, no planeamento e na execução. E assumimos, portanto, um processo que tem uma participação de reforço daqueles que são os representantes dos nossos cidadãos, mas também reforço da participação direta dos cidadãos. E, portanto, assumimos desde logo a implementação do projeto de memorização administrativa, um projeto que está, neste momento, em conclusão e que deu uma eficácia muito maior à resposta e permitir a disponibilização de informação ao cidadão. Isso também fez aproximar muito, não só os cidadãos, mas como os jovens. Os BUs, balcões únicos descentralizados. Odmira tem um balcão único, mas descentralizamos. O atendimento, neste momento, também é feito em balcões únicos móveis que temos, portanto, pelas freguesias. A integração e simplificação com espaços do cidadão, com o espaço cidadão Odmira, que permitiu novos serviços e, portanto, permitiu uma mais célere aproximação dos cidadãos. E, portanto, a internet foi claramente colocada como uma ferramenta central de todo este processo, inclusivamente no processo de democracia participativa no OP. Para estas experiências, obviamente que foram criados estes canais, os canais de interconexão que vos dizia. E falta só concluir com dois acetatos, dizendo-vos que os mecanismos foram de duas linhas. Reforçar a participação na democracia representativa, reforçando estes aspectos. Há reuniões com todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal em fase de preparação das grandes opções do plano, anualmente, com discussões que, por vezes, vão além de uma só reunião. O reforço da informação permanente e eletrónica aos representantes e aos cidadãos, com um site também bem mais preparado. Reuniões do coletivo da Câmara descentralizadas, portanto, elas realizam-se de 2 em 2 meses, ações de reuniões de Câmara descentralizadas pelos vários pontos com prévio anúncio, reuniões da Assembleia Municipal descentralizadas e visitas também anunciadas das Assembleias Municipais. Todo este processo, obviamente, foi articulado com a Assembleia Municipal. E, por outro lado, a implementação de mecanismos de democracia participativa, discussões públicas descentralizadas em fase de planeamento de todos os instrumentos de planeamento municipal, planos de pormenor, PGUs e revisão de PDM. Qualquer um deles tem 5 sessões prévias antes de se iniciar, distribuído um pelo Conselho e o outro pelos 4 cantos
portanto, do Conselho. Discussão pública prévia no local dos grandes projetos. Todos os grandes projetos acima de 300 mil euros discutimos previamente no local, diretamente, em sessões públicas. Exemplos mais recentes foram, de facto, as iniciativas do programa Polis do Litoral Sudoeste, que foram discutidas previamente, algumas delas com 3 sessões. Isto, de facto, é cansativo, mas posso-vos informar que, de vez em quando, os eleitos vão a casa dormir, portanto, não é mal. O programa bimensal de Sentir Odmira é uma iniciativa em que todo o Executivo fica 2 dias numa freguesia e, nesse caso, não vai dormir a casa, dorme lá convive nas ruas, no comércio, reúne com as entidades e recolhe, portanto, propostas que são analisadas sempre em sede de revisões orçamentais. E o orçamento participativo, com um valor anual de 500 mil euros desde 2011, apesar de termos vivido um período de crise, mantivemos sempre este valor. É um valor muito semelhante àquilo que os cidadãos pagam de IRC em Odmira. Anda sempre nos 400 e tal, 500 e tal, não é muito, mas é este valor, embora não haja uma indexação direta, formal, mas é este o valor que se investe este ano, num concelho onde se investem cerca de 8 milhões de euros de investimento todos os anos. É um valor bastante significativo aquele que fazemos. De facto, o orçamento participativo tem tido participações crescentes, na ordem dos 3 mil votos por ano, portanto, andará nos 15% da população, e é uma realidade que já se vai estendendo às freguesias, e esta é uma energia da qual eu me sinto particularmente satisfeito. A freguesia de Santo António há 2 anos que tem orçamento participativo jovem e todas as freguesias estão neste momento a trabalhar já muito próximas desse sentido, independentemente da sua origem partidária. Isso é muito importante. Creio mesmo que vamos ser capazes de, no próximo ano, ter uma verba do orçamento municipal que será afeta a projetos de iniciativa participativa nas freguesias. E, portanto, aqui, dada a dispersão territorial, tem que ser. E a realização de assembleias municipais jovens, anualmente e descentralizada. Amanhã, curiosamente, será na Escola Básica EB23 de Colos, cujo tema foi escolhido pelos alunos previamente em votações nas escolas. Amanhã será a floresta e os subprodutos da floresta. E, entre eles apresentam propostas nessa assembleia e escolhem, elegem a proposta que será executada. Portanto, é um complemento ao orçamento participativo e anualmente é apresentada e amanhã o Executivo vai dar contas do que é que aconteceu na proposta do ano anterior. Portanto, é um processo participativo diferente, sem grandes formalidades, mas que já se realiza, esse sim, há mais um ano do que este, começou em 2010. E, portanto, é este o nosso modelo, acreditamos que ele, enfim, vai dar frutos. Obviamente que, um lamento, o edifício legislativo em Portugal não ter já evoluído nesse sentido. Por outro lado, estes processos dependerem muito de quem lidera as organizações. E, portanto, hoje é assim, amanhã não se sabe se será. Eu, uma coisa tenho a certeza, no dia em que deixar de ser assim em Odmira, tenho a impressão que será a maior Assembleia Participativa de sempre. E, portanto, deixo-vos aqui alguns apontamentos, obviamente também sem vos maçar muito, porque já vai longa a minha explicação. E, para finalizar, dizer-vos que esta, de facto, é uma aposta convicta de que, aproximando e envolvendo o cidadão nas discussões e nas grandes decisões, vamos conseguir melhorar os índices de participação cidadã e vamos, com toda a certeza, melhorar, enfim, a participação também nos próximos atos eleitorais. Eu julgo que tudo deve estar em articulação, se bem que este seja um processo, de facto, muito difícil, num território que, como perceberam, exige percorrer muitos quilómetros, com a ajuda ou não da internet. Muito obrigado.